Então, pessoal, né, mais uma vez, aproveitando, né, emendando já a rodada anterior ali, né, eu queria parabenizar todo mundo, né, pelas perguntas. Se quiserem, então, seguir, né, nesse mesmo pique de perguntas ótimas, que nem foi as anteriores ali, né, então a gente já abre direto lá para vocês perguntar para nossa mesa aqui. Obrigado. Alguém aí tem alguma pergunta? Então, pessoal, assim, vamos fazer que nem a gente começou antes ali, né? Vamos comentar qual que é a nossa principal missão, então, de vocês como empresários, né? Para o cliente como pessoas. Então, vamos expor a ideia de vocês, assim como a gente expôs antes, vamos cada um comentar, né? Qual que é a missão de vocês aqui para o público como empresa, empresa cliente. Vamos, então, discutir um pouco sobre essa ideia aí, mais ou menos. Ok. Boa tarde a todos. Meu nome é Aparecido Moraes. Nossa empresa, a Energia Sol, nós estamos no mercado lá na cidade de Araguaína, bem ao norte de Tocantins, para quem não conhece, e nós estamos no mercado desde 2017. Inclusive agora, no último dia 18, completaram-se 5 anos do nosso primeiro projeto de geração distribuída homologado. A gente tem uma trajetória que eu vou tentar ser bem resumido para falar aos senhores, a todos vocês. É, Nós iniciamos como integrador, ofertando sim soluções de geração distribuída para os clientes, lá ainda em 2017, e logo a gente se deparou com alguns gargalos. Acredito que alguns desses gargalos os senhores ainda já se depararam ou ainda convivem com eles, e o principal, a questão da mão de obra qualificada com relação a instalações, com relação à engenharia propriamente, o pós-venda, e também com o avançar das vendas, também a parte administrativa e a parte de vendas chegamos sim a esse mesmo gargalo. Então a gente mudou um pouco a estratégia de participação no mercado. Hoje a gente trabalha prioritariamente com treinamentos, porque a gente consegue atender quem está dando os primeiros passos, quem ainda está iniciando ali para ser um integrador, para ser uma empresa de montagens, para montar propriamente o sistema para manutenção do sistema solar fotovoltaico. Depois ampliamos isso também para projetos. Hoje eu sou engenheiro eletricista, quando nós começamos lá em 2017 não era. Então, assim, a gente hoje atua com a qualificação, porque o mercado está em franco crescimento, mas esse atendimento ao cliente, essa solução que precisamos apresentar ao cliente, ela é composta por um mix de informações. Para falar para vocês assim de forma resumida, o entendimento é que nós precisamos chegar, fazer essa consultoria para o cliente, entender de geração de energia, entender o mínimo ali de legislação, entender da parte comercial para realmente ofertar uma solução. E com esse entendimento, hoje a gente consegue colaborar com quase todas as empresas da nossa cidade, exatamente com qualificação, com treinamentos, e daí a gente consegue, já não tínhamos essa visão, e hoje mais bem definido, não ser concorrente, conseguir estabelecer um número muito maior de parcerias e realmente fazer com que o maior número de pessoas que queiram ingressar nesse mercado consiga se integrar na área de geração distribuída. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, uma imensa satisfação aqui estar presente nesse fórum, 16º Fórum Regional, e a capital de Palmas estava precisando, né, de um evento como esse. Agradecemos demais aí a presença de vocês. Tive a oportunidade de ver pessoas de outros estados aqui presenciando o evento, e é muita satisfação para nós recebermos todos vocês aqui. Então temos, no primeiro momento, né, essa gratidão aí por todo o administrativo do evento, da Associação ABDG, em conjunto com os parceiros, né, fornecedores, e brevemente apresentar aqui, meu nome é Marcos Ageu, como foi falado, né, sou cofundador da Suiçan Energia Limpa, assim como nossos colegas aqui, nós vimos aí de uma leva de empresas mais ou menos do mesmo período, né, nós fundamos ali em junho de 2017. Chamei o meu sócio Ezequiel para participar do projeto, e ele já tinha uma vivência, né, uma experiência com energia solar ali, começando em 2012.
e foi implantado por ele o primeiro projeto industrial de energia solar, o primeiro homologado na Energisa Industrial. E somamos essa experiência ali, fundamos a Suiçan em 2017, com o propósito de empreender, na verdade, né? Nós sempre vimos o mercado de energia solar como um foco de empreendedorismo, né? Então, assim, como qualquer empresa, ela precisa vender, ela precisa aplicar uma margem de lucro ali ao produto que está vendendo, associado a um serviço de entrega, de engenharia especializada, né? E com isso gerar renda, gerar riqueza, dar oportunidade de trabalhos, né, para o local, a região onde está instalada e assim, é, dentro de esse objetivo, crescer, né? Então, empreender. Eu tive experiência ali no primeiro momento como técnico em eletrotécnica, eu tenho formação técnica em eletrotécnica e formando hoje em engenharia elétrica. Então, logo que saí do curso técnico, estou vendo ali a professora Dail, do Instituto Federal, foi uma grande figura ali, né, nos primeiros passos meus na época de energia. E logo que saía, passei para a Energisa, fiquei 5 anos ali na área de qualidade de energia. Depois, logo em seguida, fui para a Eletropaulo, uma experiência ali no setor de operações. Voltei para Palmas, mas sempre com aquela luzinha ali de querer empreender. Então, essa especialidade da energia trouxe a oportunidade de ingressar no mercado de energia solar, mas sempre com um ponto que eu entendo que ele deve ser sempre buscado, né? Aperfeiçoado. Eu ouvi de, inclusive, um gerente nosso falando assim que nós não somos empreendedores, estamos aprendendo a empreender a cada dia que passa, né? Então, a nossa empresa, com essa especialidade, conhecimento da área de energia básica, né, mínima, formação ali por meu sócio e por minha pessoa, está multiplicando esse conhecimento para nossos colaboradores e entregando, no final das contas, um serviço de extrema qualidade para os nossos clientes, aliado com equipamentos aí que a gente entende de excelência. E, no final das contas, tudo isso para uma solução que não menos importante, né, são mais importante, que é uma solução de economia, de sonhos, né, do próprio consumidor hoje, do cliente final que usa energia, que nós usamos energia, ter acesso a, a uma solução tão bacana que é essa energia, e a gente observa, né, dando uma palhazinha aí, que esse mercado só está começando, só está engateando ainda, tem muito que evoluir e crescer ainda. Então é isso, pessoal. Nossa empresa está com 5 megas hoje de projetos, entre projetos e instalações. Estamos crescendo junto aí com vocês. E maravilha. Vou passar aqui para o nosso amigo Tigor. Obrigado, pessoal. Boa tarde, pessoal. Prazer, meu nome é Tigor. Eu sou engenheiro eletricista da SG Engenharia. A gente está aqui em Palmas há 5 anos. Voltando um pouquinho à pergunta, qual seria a nossa missão? Eu acho que a nossa missão como integrador é levar até o cliente final uma qualidade. Então, uma qualidade de vida, poder usar mais seus aparelhos de ar-condicionado, utilizar mais os seus eletrodomésticos. E aí precisam nos ajudar, e aí faço uma pequena provocação, né? Até porque o pessoal não estava fazendo perguntas. Quando se fala de qualidade de mão de obra, na visão de vocês, que passaram tempos atrás pela academia, são técnicos, são engenheiros, de que forma a academia, as escolas técnicas, os institutos federais, as universidades, que formam profissionais da elétrica para atuar nesse grande ramo de mercado do mundo do trabalho que surge para os nossos profissionais desta área, de que forma nós poderíamos adequar e melhorar os nossos currículos àquelas necessidades? Às vezes nós formamos muito com formação muito técnica, muito voltado para, vamos supor, lá faz eletrotécnico, curso técnico. Mas aí a gente percebe-se que, e a logística? E a vendas, né? Então, eu queria ver, de maneira rápida, a visão de vocês, de que forma nós poderemos complementar ou acrescentar nas nossas emendas, nos nossos currículos dos cursos técnicos da área de elétrica. Professor, sua pergunta muito boa. Acho que ela é uma pergunta extremamente pertinente.
E para nós, para mim, Aparecido, para nós da Energia Sol, acho que ela vem exatamente para ajudar até na venda do peixe. Professor, eu tive a oportunidade de trabalhar numa instituição de ensino, de educação profissionalizante, durante 16 anos. E eu sempre carreguei comigo o seguinte entendimento, que hoje eu até transformo em uma bandeira. A integração da demanda de mão de obra com a oferta de serviço, ela precisa ser tratada, ao meu ver, da seguinte maneira: envolver profissionais que estão no mercado, que estão atuantes no mercado, para dentro da academia, para dentro da escola profissionalizante, para que o exercício dessa função de qualificar mão de obra, ele seja o mais adequado, mais alinhado do ponto de vista da demanda. O que eu quero dizer, não é só, eu vou usar até uma palavra talvez inadequada, mas não é só capitalizar a formação, não é só fazer a formação por fonte de renda, não é só fazer a formação por serviço a ser prestado, e sim essa formação que ela seja exatamente para atender o que está sendo demandado. Esse seria o primeiro ponto na minha resposta. O segundo ponto seria o seguinte: além desse alinhamento de qualificar exatamente os conhecimentos, as habilidades e promover as atitudes necessárias a esse profissional, mas também fazer com que o mercado, através dessa evolução, eu diria até natural, consiga entender e valorizar também essa mão de obra desta forma melhor qualificada. Professor Adail, a gente agradece muito por essa provocação. Nós aqui, como empresários, percebemos que a escola muito contribui, a escola técnica principalmente, para o nosso mercado, do lado de cá, nós como empreendedores. O princípio básico da escola técnica, eu entendo que ela traz ali, por definição, muito o quesito técnico, né, desses profissionais. A gente tem muito elogios, até porque veio dessa instituição. Eu fui o terceiro aluno formando de eletrotécnica da Escola Técnica Federal. Ponto de vista em que a gente entende que pode melhorar, né? Por exemplo, uma aproximação, nós empresários, para a escola, né? Fazendo com que abre mais oportunidades, por exemplo, para estagiários inicialmente, para oportunidades de trabalho, cursos, de repente, específicos, no nosso caso, de energia solar, e até colocando nós como empreendedores para contribuir de alguma forma com mais a parte prática que acontece no mercado. Eu acho que essa abertura é um ponto que, se a gente tivesse abertura, eu até conversei com o professor Maxwell, foi meu professor, inclusive conversamos ontem, essa abertura do nosso lado de cá agora, para que, de alguma forma, contribuir com vocês, eu acho que isso é muito válido. Do ponto de vista ainda, falando como empresário, né, algo que contribui muito, muito mesmo, para nós, em termos de formação, é a visão do empreendedor no tocante a curso simples que a gente viu lá, curso de empreendedor, aprender calcular minimamente um preço de custo de um produto. Não é só a questão técnica de aprender a instalar uma tomada ou ligar um motor, uma ligação estrela-triângulo, saber fazer um cálculo de defasagem de ângulo de um sistema indutor ou capacitor, mas a questão, falando do ponto de vista de empreendedor, por que eu falo isso e enfatizo, né? A maioria do pessoal que estão aqui ou são colaboradores, estagiários, ou a maioria, na verdade, são empreendedores. E vieram aqui, pelo menos do que estão aqui nessa região nossa de Palmas, vieram das escolas técnicas, vieram da Católica, vieram da faculdade católica, né, com meus amigos aqui, eu creio que o Tigor também, o FT. Então, a gente sente hoje, na pele, como empreendedor, um ponto extremamente difícil de lidar, que é o quê? Unir unicamente a questão da qualidade técnica da entrega do produto, mas também saber empreender de forma que isso gere renda e consistente, né? De forma que se mantenha no mercado e não somente surfe uma onda, passe por aqui por enquanto e tal. Até porque hoje, por exemplo,
Eu conheço vários e vários, não desmerecendo, mas vários e vários colegas que estão surfando a onda no primeiro momento aqui. Não é objetivo, eu acho que não deveria ser objetivo, também está tudo certo, cada um é o objetivo de cada empresa, né? Mas não vejo que empreender não é só surfar uma onda, é sempre pensar no legado futuro e minimamente esse ponto, né, eu trago aqui para esse posicionamento em que enfatizar também a parte de empreendedor do aluno que está lá na escola, não somente a questão técnica. Eu acho que vale muito, né? É um só dos pontos de dica, né? Mas enfatizar de forma bem forte essa questão do empreendedor, de entender, sair com uma visão ali de ser um bom profissional, porque ser um bom profissional, ser um bom empreendedor pode ser um bom profissional, pode ser um bom colaborador de todos os âmbitos em que passar numa empresa, ou se empreender, ter uma empresa, ou enfim, ou prestar só um serviço, enfim. Essa visão faz com que haja um crescimento sustentável de todos aí e, queira ou não, passa a contribuir muito com o mercado. E, no final das contas, quem vai estar aproveitando de tudo isso são nossos clientes, né? Direto e indiretamente, com muita qualidade e segurança. Adail, excelente questionamento. Para quem não conhece o Adail, professor do IFTO há mais de 100 anos aí. Tive o privilégio de trabalhar com ele 2 anos como professor substituto no Instituto. Excelente experiência que eu tive. Esse questionamento ele vem muito bem embasado, porque, por exemplo, o IFTO ele já tem um histórico de levar cargas técnicas em excelência. Vocês já entregam esse produto com excelência para o mercado. Agora, para também quem não sabe, o IFTO está com o curso FIC, curso de instalador de sistema fotovoltaico, já está entregando uma mão de obra mais qualificada para o mercado, já está trazendo instaladores com curso gratuito e de excelência, né? Com excelentes materiais, montagem, manutenção completo. O curso FIC do IFTO já é uma referência, apesar de ter iniciado há pouco tempo, acredito 1 ou 2 anos. Porém, as escolas técnicas, elas pecam nessa parte de contabilidade, nessa parte de empreendedorismo, essa parte de vendas. Eu trago um pouco para a UFT, eu fui formado na UFT, e lá tem a disciplina de empreendedorismo, mas não é tratado como a forma que deveria, pelo menos quando eu fiz, né? A parte de contabilidade também não é tratada na universidade, e quando a gente chega no mercado de trabalho, a gente fica com o pé atrás nessa parte, a gente tem bastante dificuldade nessas questões, contabilidade, vendas, empreendedorismo. Eu acho que se fosse para dar uma dica para as escolas técnicas, para as universidades, seria isso, focar um pouco nessa parte também para formar um profissional completo. Ela já entrega um profissional de excelência na parte técnica. Então, levando um pouco para a parte de empreendedorismo, eu acho que teria um pouco a melhorar. Boa tarde, professor. Bom, quando eu comecei aqui em 95, não existia mão de obra qualificada para montagem. Então, a gente treinou a própria mão de obra. Eu quero separar agora em 2 mãos de obra, a engenharia e a mão de obra de trabalho em campo. Eu acho importante, no nosso caso, né, nas empresas que eu trabalhei, a gente contratou estagiários da UFT, eles foram treinados lá, trabalharam, ajudaram a gente demais e viraram profissionais do ramo, inclusive alguns deles estão aqui. Na área de mão de obra, de execução, eu sinto que é uma falha das escolas, porque a escola é um ambiente muito controlado. Eu acho que deveria haver um incentivo e um contato mais presente com as empresas, para que essas pessoas fossem para essas empresas trabalhar lá, porque aí eles iam pegar surpresas e coisas diferentes todo dia. E não teria aquela coisa muito bitolada que talvez teria numa escola. Pegando o gancho então, também, falando um fato pessoal meu, né? Também minha carreira acadêmica, né? Eu sofri várias turbulências, digamos assim, durante a faculdade, né? Parte de engenharia elétrica, assim, ó. Por quê? Né? Eu sempre digo que eu sempre fui o do contra. Então, pronto, assim, antes de eu me formar e trabalhar com energia solar, eu era DJ, né? Agora estou um pouco aposentado.
Então, assim, ó, eu já sou. Eu levei 9 anos para me formar em engenharia elétrica, né? O pessoal meu, assim, ó. Aí um professor meu que tá se formando, eu tava lá no meio do curso, mais ou menos, ele me perguntou, né? Fulano, tu conhece essa aqui? Uma colega minha, eu falei, não, conheço. Ela entrou junto comigo na faculdade. E aí ele me olhou, tu não tem vergonha de estar sendo meu aluno ainda e a tua colega tá se formando? E eu falei, professor, não tenho. Porque eu me sustento, né? Eu desde os 12 anos trabalho como DJ. Então, assim, eu trouxe toda essa carreira de empreendedor. Então, eu tinha, por exemplo, durante a semana, eu montava e desmontava som, né? E aí, hoje, né? Hoje, assim, eu participando de eventos e tudo mais, hoje esse professor, ele curte, comenta todas as postagens que eu faço, seja o que for. Ou seja, eu mostrei para ele e para outros que mesmo eu trabalhando, porque a carreira de DJ tinha um cara, tu vai ser drogado, vai ser isso, tu vai trabalhar à noite e tudo mais. E não. Então, assim, ó, né, durante a faculdade, quando tinha alguns eventos, palestras, eu participava, eu faltava aula, às vezes, para estar em eventos. Aí, quando eu tinha um certificado para querer apresentar, para ganhar algum outro, né, algumas horas ali para o meu currículo, eu tinha o conflito do que não tem muito a ver com a engenharia elétrica. Mas por que eu tenho que fazer um curso só para engenharia elétrica? Não, por que eu não posso fazer um curso de empreendedorismo? Fazer um curso, que eu fiz alguns cursos também de oratória, também para a faculdade não valia. Então, quem sabe, né, vários professores aceitarem alguns alunos que são um pouco diferentes, mas tu vê que eles têm força e vontade. Então, às vezes, o professor ele acaba escolhendo os alunos mais puxa-saco ou que fazem parte dos grupos de pesquisa deles e não valorizam outros. Né? Então, hoje eu vejo, onde é que está aquela minha colega que se formou em 5 anos? Não sei, sabe? Então, assim, ó, então, às vezes, assim, ó, não é nota, né? Para valorizar, não é o melhor aluno, e sim o mais dedicado. Né? Da mesma forma, eu vejo também empresas. Por exemplo, assim, ó, eu entrei em janeiro agora, né? Eu tinha sido, eu estava até então tranquilo com uma empresa, fui demitido, né? Aí eu fiquei por uns 3, 4 meses querendo buscar, escolher algumas empresas, falei, eu queria trabalhar com essa empresa. Aí essa empresa olhava para mim e disse, né, pro teu currículo que a gente precisa, tu não tem. Eu falei, sim, mas eu não tenho isso, mas eu tenho várias outras coisas. Por que tu não me dá uma chance, né, para ver o que eu posso mostrar para vocês? E aí eu tive a porta fechada. Até que eu assumi, eu falei assim, não, eu vou assumir por conta própria. Então esse ano, né, eu já vinha com empresa, tendo carteira assinada em mais uma empresa, agora estou unicamente com a minha própria empresa. Então, assim, ó, não tenho medo, pessoal, arrisquem. Então, às vezes eu vejo o pessoal querendo entrar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo para poder entrar. Não, pessoal, não tenham medo. Apostem, joguem, sabe? Então, fala, aproveita os centros acadêmicos, aproveita os grupos de pesquisas, né? Aproveite todos os profissionais e faça uma rede de contatos. Né? Que tem mais uma. Mas é mais ou menos isso. Então, eu expus aqui a minha vida pessoal ali, mas realmente assim, o que eu tive de conflitos e bloqueios durante a faculdade não foi fácil. E hoje eu olho para trás assim, e penso nessa pergunta do professor, se eu não me arrependo, eu olho e faço, eu digo não, e farei de novo. Eu sei que o tempo está acabando, mas eu queria aproveitar esse momento para fazer um convite, se você assim permitir, a todos, né? E aí eu poderia dizer, em 2003, quando eu fui chamado para ajudar na implantação da escola técnica, e a gente já tinha uma visão, né? Eu fui sempre muito acadêmico de escola técnica, né? Minha vida, eu comecei com 15 anos, e a Escola Técnica Federal de Goiás, que eu digo que é a melhor escola do país, me sustentou em tudo. Depois permitiu que eu fizesse engenharia, essas coisas. Mas quando cheguei aqui, a gente tinha essa visão de energia solar. Em 2003, eu bati a porta da Eletronorte, que é escola pública, né? Sempre precisava de recursos públicos, né? Para nos ajudar nessa concepção de desenvolver na própria academia as competências técnicas para esse desenvolvimento. A gente já entendia que o Sol era essa grande potência para formar. E eu me lembro que eu tive que recorrer ao Senado Federal, na época, quem comandava a Eletronorte era um senador da República do Pará, e ele me concedeu 2 painéis, custava cada um R$ 5.600 o painel. Então era mais para didático,
e para mostrar que ele se mete. Por isso, a minha satisfação de participar de um evento como esse. E aí, mais recente, a escola e o Instituto Federal começou a acreditar nessa nova potencialidade. Eu já estou incomodando os meus meninos. Os meus meninos são 24 doutores que estão lá dentro da nossa área de elétrica, né? Eu sempre falo meus meninos, porque como já estão tudo, eu já estou passando da hora de aposentar. Mas o convite que eu quero fazer, baseado nesse histórico e mais recente, a gente adentrou para valer nessa questão de qualificar. Eu já estou instigando eles, olha, o está chegando. Né? Daqui 10 anos, nós precisamos, nossos profissionais da área de elétrica precisam se apoderar deste mercado, deste mundo do trabalho. Né? E aí, obviamente, quando a gente olha aqui, inclusive, nós estimulamos o empreendedor. Eu não quero que seja servidor público meu aluno, eu não quero que seja servidor, eu quero que ele empreenda, que ele, sempre falo para ele, até os 45 anos, monte sua empresa, quebra, monta de novo, mas é por aí. Mas o convite é, neste momento, o nosso Instituto Federal de Palmas, com Campus Palmas, está implantando um centro de referência, está no processo de implantar um centro de referência para trabalhar a questão da energia solar. Eu já estou muito preocupado, falando para os meninos, nós temos que entrar com a especialização, e hoje, tive a grata surpresa de me avisar agora às 10 horas, que foi aprovada a nossa especialização com foco, né, em comissionamento, essas coisas todas, ali no nosso instituto. Mas o convite é, não nos abandone, vocês que estão empreendendo. Passe na escola, dialogue com os nossos professores, nas coordenações, diga lá para nós quais são as necessidades, quais são os gargalos, onde nós podemos construir. A escola tem esta missão. E nós temos tentado implantar esta cultura de não distanciar do mundo do trabalho. O mundo do trabalho, para o professor Daí, são exatamente os empreendedores, os colaboradores. E lá nós temos hoje os cursos do Pronatec, né, cursos de instalador fotovoltaico, agora vamos entrar com essa especialização, já colocamos disciplina no curso de engenharia elétrica, já estou pedindo para que os meninos também reformulem o curso técnico de eletrotécnica, colocando disciplinas e emendas que venham a atender essa necessidade. Mas a grande importância deste convite é que nós estamos no processo de implantação desse centro de excelência para energia, qualificar pessoas para trabalhar no mercado fotovoltaico. E aí a presença de vocês, uma passadinha lá de meia hora, dialogando, mostrando as dificuldades, para nós seria excelente. E todos que estão aqui presentes se sintam convidados a passar, a conhecer, a dialogar. Nós estamos aqui com mais ou menos uns 10 professores que trabalham nesta área. E muito obrigado aí pela paciência. Não, muito boa colocação mesmo, muito bom mesmo. Alguém que quer complementar? Tá, aqui, ó. Então, o que eu queria falar é que todo dia quando você acorda, você respira. O ar está aí, é de graça para todo mundo. Você sai do lado de fora, o sol está lá. São coisas que Deus nos deu e que a gente tem que saber aproveitar. Toda a radiação que caiu hoje e não foi aproveitada, ela foi perdida. É cerca de 1.000 watts por metro quadrado, em média. Vezes a superfície toda da Terra, vocês podem imaginar a quantidade de energia que a gente recebe. E ela merece ser bem utilizada. Atualmente, cada quilowatt-hora que a energia solar produz, ela economiza, vamos dizer, entre aspas, de 6.000 a 7.200 litros, que deixam de passar nas turbinas dos geradores. Essa água fica acumulada e eleva o nível das represas. Se não fosse a solar, mais ou menos 20 gigawatts, nós teríamos ligado termoelétricas para suprir a falta de energia, elevando o valor da tarifa das bandeiras. Então, quando eles dizem que a energia solar é só para rico, isso não é totalmente verdade, porque a entrada da energia solar em funcionamento, você abaixa o custo da energia, abaixando as bandeiras. Isso atinge todos os consumidores, sejam de baixa renda, média ou alta. Bom, a minha visão com relação às mudanças da Lei 14.300, elas vão trazer algum reflexo, sim, na minha opinião. Vai haver uma freada no mercado em 2023, no início. Posteriormente, pode haver uma adequação e uma adaptação. Bom, é ruim? Mas pode piorar. Por que pode piorar? Eu trabalho num grupo, tem um colega aqui, de valorização da GD junto à ANEEL. E, por incrível que pareça, durante as discussões lá, eu estava achando que valoração era criar um benefício percentual que ia contra o que nós vamos pagar
na perda para usar a infraestrutura da concessionária. E o cara me falou, não, a valoração pode ser negativa também, pode ser mais prejuízo. Eu falei, não, tu tá brincando. Não, é isso mesmo. Então a gente está trabalhando para que a gente consiga provar que a GD tem valores positivos e consiga contrabalançar as perdas da infraestrutura que a gente vai pagar para uso da concessionária. Quem mais quer complementar? Sobre a lei. Sobre a lei 14.300, que o Danilo estava falando, a valoração, a nossa componente tarifária, ela é dividida em 2 itens, a TE e a TUJ. A TE, ela vai direto na geração, não vai ser alterada. A TUJ, ela vai ser valorada no fio B. O fio B, para quem não sabe, quando ele citou, vai ter um escalonamento a partir do ano que vem, que vai aumentando 15% a 15% até chegar a 2029. Para nós, o Tocantins, eu vi muito o pessoal ontem discutindo, pessoal de fora. E sim, a TUJ, para nós aqui do Tocantins, ela é uma porcentagem muito alta da nossa fatura. Então, realmente, o impacto dela vai ser significativo. É claro que a gente tem outros meios, a engenharia em si, ela tem esse histórico de contornar, de trazer novas tecnologias, de superar esses desafios. Porém, ela vai ter um impacto bem significativo. Se a gente pegar essa TUJ no Tocantins, como a gente é pouco denso, a gente gasta muito dinheiro, uma obra muito grande para alimentar um consumidor. Você vai para São Paulo, para o Sudeste, a gente tem uma obra que alimenta 1 milhão de consumidores. Então, assim, aqui a gente ainda vai sofrer muito com a lei por causa disso. Ela chega a 47,86% da tarifa, se você for fazer jogar em números mesmo essa TUJ. Então, assim, a gente não pode fazer uma tempestade, porém, a gente tem que citar os valores que vão chegar no bolso do consumidor. É claro que a engenharia, a parte solar, a gente tem que ser otimista. Quando eu comecei a trabalhar, a gente trabalhava com modos de 260. Hoje em dia, a gente tem modos de 665. Então, assim, a eficiência inicial era 16%. Hoje em dia, a nossa eficiência dos nossos painéis chega a 22%. Então, assim, a engenharia ela tem esse histórico de contornar esse ponto de dificuldade. Mas eu acho que tem que ser citado, assim, esse ponto negativo da valoração. Ela traz vários pontos positivos também, como o sistema de compensação por prioridades, atualmente era só por porcentagens. Tem a questão da conta em duplicidade. Hoje em dia a gente paga tanto, por exemplo, o consumidor monofásico paga 30, bifásico 50 e trifásico 100 kWh. Além de a gente pagar isso em valores em kWh, a gente paga em reais, a gente também era descontado nos nossos créditos, então era cobrado em duplicidade. A gente não vai mais ser cobrado. Tem vários pontos positivos, mas realmente essa valoração negativa, para nós do Tocantins, ela vem impactar bastante, mais que em outros estados, por causa da nossa TUJ. A nossa TUJ, ela pesa muito na porcentagem da tarifa. A gente chega a quase 50% da tarifa com a TUJ. Então, é claro que inicialmente é uma escada, começa em 15%, mas a partir de 2029 a gente já tem 100% desses 47,86%. Então, uma quantidade significativa. Eu sou otimista com sistemas, com a parte de energia solar, porém, a gente tem que citar que vai ser pesado para o nosso estado. Então, energia, né, é dinheiro. E no Tocantins, por exemplo, se tem 1.500.000 habitantes, um ticket médio de R$250, vocês fazem a conta e vocês têm uma ideia qual que é a entrada de capital para essas concessionárias. Existe um lobby violento, não só aqui, mas no Brasil inteiro, né, das concessionárias, pressionando os políticos. Então, vocês têm que ficar atentos para escolher aqueles políticos que pensam na energia renovável. Isso vai ajudar bastante. Eu creio que existe. Então, fiquem atentos nesse momento que a gente
pode atuar com força nesse setor. Já que ele tratou um pouco de política, eu queria falar. Pode? Ou você vai falar? Vai. Já que ele tratou um pouco de política, a gente tem que trazer também que o nosso estado vai ter um impacto maior na porcentagem, por ser um estado pouco denso, e quando a gente leva para densidade demográfica, a gente vê que os estados mais densos são os estados mais ricos. A gente leva para o Sudeste, Sul, são estados mais ricos que vai ter uma menor porcentagem. A TUJ, o impacto da TUJ deles vai estar entre 17, 22, no máximo 30%. E aí, quando a gente traz para o nosso estado, são os estados do Norte, Nordeste, estados normalmente mais pobres e onde a gente vai ter um maior impacto. Então, assim, eu acho a Lei 14.300 um pouco desigual por causa disso. Ele vai trazer mais essa diferença de... isso a gente está trazendo, a gente está pecando os mais pobres, assim, a gente está impactando nos estados mais pobres. Se a famosa lei Robin Hood é o contrário, ou seja, é a desigualdade. Os mais penalizados serão os estados mais pobres, infelizmente. Bom, pessoal, né, nosso tempo realmente finalizou aqui. Tá? Gostaria de mais uma vez agradecer as perguntas, mais uma vez, né, muito bom, muito bem qualificadas, certo? Então, agradecendo a nossa mesa ao Danilo, né, Tigor, Marcos, Aparecido Moraes, o Leandro, Pedro, né? Assim, muito obrigado mesmo pela conversa, foi muito bom, muito bacana, tá? E assim a gente encerra aqui essa mesa. Só fazer uma fotinha aqui então, né? Então, pessoal, mais uma vez, né, muito obrigado por participarem. Aproveite esse pessoal depois aqui, né? Toda essa turma aqui, tirem suas dúvidas, tá? Aproveite esse momento ali para o quê? Para fazer um networking, né? Aproveite e tire as dúvidas com o pessoal,